Oi, eu sou Crisúmia e eu vou mostrar hoje para vocês uma clínica de um ortodontista. Essa clínica ela estava com alguns problemas de execução, alguns problemas também que decorrem, em relação ao tempo, e ele me chamou para fazer uma reforma, tanto na parte da recepção quanto dos banheiros, que tinha algumas especificações que estavam erradas, e a parte da fachada, mas exclusivamente no muro, que ele queria uma comunicação visual bem bacana para exemplificar qual é o segmento de trabalho dele. Então tem algumas especificações e eu vou mostrar direitinho com algumas imagens do projeto, como eu cheguei naquela solução e todos os problemas que foram encontrados, e também vou te mostrar as soluções mais corretas, algumas especificações bem singulares que tem que ter uma clínica. Vamos lá? Então, gente, essa daqui é a parte da fachada, o muro onde vai ser feita toda essa programação visual. Esse muro, como vocês podem perceber, ele tem aqui, ó, um recortezinho nele, que acaba que ele tá escondido por trás desse totem que hoje já existe. Então, como eu sempre procuro priorizar a parte do orçamento, a gente quer sempre um orçamento mais em conta, até para fazer o cliente conseguir finalizar essa obra, e conseguir avançar mais nela. Porque sempre em obra, quem já teve a experiência de começar por uma obra, de passar por uma obra, sabe que às vezes alguns imprevistos acontecem, Nada muito gritante, porque quando você tem um imprevisto de obra que chega a você gastar o dobro do que tinha planejado, isso aí é falta de planejamento, tá, gente? É sempre importante você ter o acompanhamento de um profissional que saiba fazer o orçamento, que te entregue um orçamento o mais fidedigno possível, tá? Essa coisa de obra gasta o dobro, isso aí é falta de experiência de planejamento. Então vamos lá. Bom, nessa parte aqui do muro, a gente vai fazer uma programação visual com a marca dele, inclusive a marca do produto que ele trabalha, Ele mexe aí com essa parte de ortodontia e vai ficar bem destacado esse produto dele. Nessa parte aqui do muro, eu vou mostrar bem aqui do lado, uma fotinha aqui do projeto, tá? De como vai ficar. Essa parte aqui do muro, ela vai ter um totem um pouquinho mais estilizado. Primeiramente, eu tinha dado uma sugestão de fazer um muro com vegetação, um muro verde. Com a marca, só a marca dele, tampando um pouquinho desse ressaltozinho aqui, desse rasguinho aí do muro, desse desnivelamento aí, com alguns cobogós completando esse rasguinho aqui do muro, e a parte de baixo eu sugeri fazer a marca. Por que isso? Aqui, se vocês repararem bem, é a parte do estacionamento que está bem de frente à clínica. Então, para uma comunicação visual numa rua que tem movimento, bastante de carro, e a velocidade ela é muito maior do que uma pessoa andando, então o ideal é você colocar a uma certa altura, tal qual a pessoa que passa de carro consiga ver e o carro não atrapalhe e não tampe esse totem. Só que o cliente, ele preferiu pegar da parte superior até a parte de baixo. Ali, se vocês repararem, tem um medidor de água, e esse aqui seria o nosso nível inicial. Daqui para cima vai ficar esse totem com luminoso, com uma figura. Como vocês podem ver aí do lado, a figurinha aí que eu tô colocando para vocês.
esse totem ele vai ficar de cima a baixo. Então, ele quis priorizar mais o produto que ele vende do que o próprio nome da clínica. Então, esse totem, ele pegou de todos os cantos do muro e acabou que ele vai ficar abaixo do nível do carro, tá? Isso aqui, normalmente, é bem específico desse cliente, foi uma decisão dele. Não é o ideal, eu expliquei para ele que não é o ideal, mas mesmo assim, ele quis... não se importou, na verdade, com esse tipo de problema, tá? Do carro, vai tampar quase que metade da marca, mas mesmo assim ele preferiu que a marca fosse de cima a baixo. Esse muro vai ser bem neutro. A cor que eu escolhi é uma cor bem bacana, um cinza, não tão escuro, para fazer fundo para essa marca, para esse totem. Todo no ACM, todo quadrado no ACM, e ele acabou também acabou nivelando, né, com essa parte mais alta do muro. Então não teve a necessidade nem de colocar o cobogó, que eu tinha sugerido de uma primeira opção, e nem a questão da vegetação. A vegetação a gente vai colocar só uns buchinhos embaixo, né, porque ali já tem meio que um canteiro. E mais a parte do totem, do novo totem. Então isso aí vai dar um destaque aí bem na composição da parte visual da clínica. Aqui, como vocês podem ver, tá vendo? Como eu falei lá, já existe esse canteirinho e tem aquele medidor, que também nós vamos pintar a tampa dele, né? Vai colocar uma tampa nova, vamos pintar a tampa desse medidor para fazer a composição com o restante do muro. E aí, gente, eu vou chegar aqui um pouquinho mais perto para vocês verem bem como é que é esse recorte desse muro, tá? Então, como eu falei, o novo totem, ele vai nivelar esse muro e vai ficar tudo por trás dessa nova armação. Ele, infelizmente, não quis essa parte da vegetação, que eu sou muito apaixonada. Eu acho que dá todo um novo visual, né? Eu acho bem legal e acaba que chama atenção, né? A vegetação no muro verde, ele chama bem a atenção, mas ele quis realmente priorizar a marca e tá tudo bem. Eu acho que o importante do arquiteto é a gente conseguir colocar os desejos do cliente de uma melhor forma, né? A gente explica, a gente coloca os prós e os contras, e quando o cliente decide, tá tudo bem. Ele tem que sempre ficar ciente do que envolve toda uma decisão por trás do projeto que a gente está elaborando. Ciente disso, se ele realmente decide fazer de uma outra forma que não seria ideal, a gente tem que atender e fazer da melhor forma para ele, porque é ele que vai conviver o dia a dia, é ele que sabe do mercado e dos desejos. Então, gente, tá tudo bem, nós somos arquitetos, nós estamos aqui justamente para servir de ferramenta para guiar o cliente de uma maneira mais assertiva. Então, por mais que esse totem não tenha sido funcionalmente, na verdade, né, ele não é a melhor opção em questão da altura. Como eu falei, os totens, quando está numa área de estacionamento, o melhor é que ele fique acima do nível do carro. Nesse caso não vai ser, mas na verdade é o cliente que exige, que escolhe, porque é o ambiente dele e tá tranquilo. A sua função é só orientar o cliente de uma melhor forma possível. Aqui nós já estamos na parte interna da clínica, onde vão ser feitas algumas alterações. Aqui, um dos pedidos que ele fez foi para aumentar a quantidade de lugar para atender os pacientes. Então, nessa parte vão ficar 3 cadeiras
para as pessoas sentarem, né? Aqui vão continuar com 3, na verdade agora está com menos uma, mas originalmente são 3. Naquela outra parte vai ficar tipo de um cafezinho, né? Um lugar para a pessoa apoiar, com 2 poltronas e uma mesinha de apoio, tá? Para deixar esse ambiente mais confortável. Então, algumas alterações vão acontecer. Esse balcão, ele tá num tamanho, né, bem confortável. Normalmente os balcões de recepção, eles são menores. Só que tem um pedido especial para esse ambiente, colocar um cafezinho. Por quê? Originalmente, o cafezinho, ele fica bem nessa entrada entre 2 banheiros, que não é muito legal, né? Em questão assim de clínica, de higiene, de vigilância, não é uma parte muito indicada, né? Você colocar água, cafezinho, ou até mesmo alguns petiscos, que era uma das coisas que ele quer implementar dentro da clínica. Então nós vamos fazer essa alteração, vai ficar um cafezinho bem onde está hoje esse painel da televisão e consequentemente vai ter que diminuir esse balcão em questão de circulação, tá? É muito importante em qualquer projeto vocês perceberem a parte da circulação do ambiente, porque a pessoa pode bater, né? Você pode esbarrar, tem a questão de você mudar o mobiliário, de arrastar as coisas, então tem que sempre ficar atento a essa parte da circulação. Outro pedido foi esse acrílico, né? Com a marca da clínica. Ele pediu para que permanecesse, porque ele acabou de modificar, né, essa marca. Então foi um dos pedidos que ele sugeriu, né, para a gente continuar com isso aí. Então esse painel aqui ele vai ser removido, vai ser colocado um outro tipo de painel com uma extensão maior, tá? Ele vai entrar aqui nessa marca como se fosse um rasguinho nesse painel mesmo, e embaixo vai estar este balcão do cafezinho. Vai colocar ali o filtro, a maquininha de café, e no meio deles vai ficar tipo de uma bandejinha para as pessoas poderem ter a oportunidade de pegar algum petisco, ou às vezes algum cafezinho que ele quiser fazer dentro da clínica, tá? Tem algumas coisas que hoje já existem, que foram executadas, né, um pouquinho sem cuidado. O que acontece? Esse balcão, ele é um balcão de MDF. Se vocês repararem bem, esse balcão ele já está soltando, porque clínica, ela é um ambiente que necessita sempre estar higienizado. Então, a incidência de água aqui é muito grande. Foi colocado um rodapé de mármore, esse mármore é o Bege Bahia, só que ele foi colocado por fora do MDF. O MDF, ele é um material resistente, só que ele é um material que ele não pode estar empoçado com água, né? Porque senão não tem como se ele ficar com uma quantidade muito grande de tempo em contato, a chapa em contato com a água, ela estraga e ela estufa. E o MDF, ele não tem reparo, ele não volta ao seu estado original, tá? Então, devido a isso, a gente já vê aí a questão da abertura da chapa em relação a essa infiltração. O que é que vai ser modificado aqui? Esse rodapé, ele não pode ser colado na chapa dessa forma. Ele tem que acontecer como se fosse um sanduíche, tá? Que é o que eu estou sugerindo no projeto. Ele tem que encaixar em toda a chapa do mármore como se fosse um sanduíche. Isso protege a chapa do contato com o piso. E isso tem que acontecer em toda a extensão. Ali está vendo que tem um acúmulo ali de fios que também vai ser solucionado dentro do projeto, porque tem aquelas portinhas técnicas, tá? Que você abre, ela é como se fosse um armáriozinho, só que ele é menos profundo, justamente para abrigar essa parte de fiação técnica.
E aqui vai ficar um gaveteiro, eu vou mostrar tudinho aqui na imagem, vou colocar a imagem para vocês. Vai ficar o gaveteiro, o espaço da pessoa, né, da recepcionista, para atender. E do lado de lá, como vai ficar uma pessoa, porque hoje em dia aqui está programado para 2. Vai ficar apenas uma pessoa. Naquela parte de lá vai ficar a parte do CPU, dos equipamentos. E de lá, fazendo esse L, que ainda ficou configurado assim um L, vão ficar os gaveteiros. Isso aqui vai ficar um espaço bem confortável e vai atender bem a questão da necessidade, dessa nova necessidade da clínica, né? De 2 vai passar para uma pessoa. Aquele lixinho, ele também vai ficar encaixado, também vou sinalizar aqui no projeto para vocês verem. Ele vai ficar bem encaixado, porque esse nicho ali de fora ele acaba atrapalhando, né, o acesso ao armário, a passagem, então ele vai ficar bem embutido debaixo do balcão. Ali ficou, como eu falei, hoje ele está um cafezinho que não é muito indicado, tá? Porque está entre banheiros e a questão da higiene, que é uma das preocupações dele também. Vou fechar essa porta aqui para vocês verem melhor. Não é muito indicado porque aqui estão 2 portas de banheiro, tá? Ali está o armário, ele é suspenso, que é uma das melhores indicações. Se você não fizer uma base, ele tem que ficar suspenso, principalmente em áreas muito molhadas. Esse cafezinho vai ser alterado lá para a parte do painel, debaixo daquela televisão, que também não vai ficar dessa forma. Então, nós vamos inutilizar isso aqui como café, mas pode ser ainda aproveitado como parte, né, de guardar algum equipamento, alguma outra necessidade. Voltando aqui à parte do painel, vai ficar um armário suspenso. Eu vou colocar aquela madeirinha ripada que deixa qualquer armário mais interessante, com um design um pouquinho mais elaborado. Vão ficar 2 portinhas, também eu vou colocar aqui na figura para vocês verem. Vão ficar 2, na verdade são 4 portas, 2 módulos, 4 portas e 2 gavetas. Por quê? Uma das preocupações dele hoje é porque não tinha lugares para colocar os copos, para as pessoas beberem água e ficar uma coisa um pouquinho mais higienizada. Vão ser copos de vidro e ele gostaria que ficasse o tempo inteiro guardado mais à vista. Então, qual foi a solução? Dentro de 2 gavetas que vão ficar aqui, vai ser colocada colmeias para esses copos ficarem encaixados e ao mesmo tempo protegido, com a frentinha de vidro, que vai ficar um design, né, uma coisa bem legal, para as pessoas identificarem quando elas quiserem beber água, e identificarem que ali estão localizados os copos e está de uma forma bem mais higienizada. Nessa parede, aqui vocês podem perceber que é uma parede com pé direito duplo, tá, gente? Pé direito é a medida do piso ao teto. Quando é um pé direito duplo, é como se dobrasse essa medida, então ele é bem alto. Ele gostaria muito de colocar uma imagem nessa parede, que é uma parede boa para se destacar também, porque é bem na entrada da clínica. Então, para dar um acabamento bacana, eu projetei uma moldura, porque um adesivo, gente, colocado diretamente numa parede, com o tempo, essas quininhas aqui faz com que ele solte. Então, quando é colocado uma moldura, você protege mais a quina e prolonga a vida desse adesivo, ou até mesmo de um papel de parede. Porque se você optar aí por um papel de parede, normalmente é bom você fazer, dobrar ele como uma quina e fazer ele se estender até uma outra parede delimitando, do que ele ficar só numa quina, porque ele também perde um pouquinho mais da resistência e com o futuro ele acaba soltando. Então, nesse lugar aqui vai ter essa imagem, né, do produto que ele trabalha, só que com uma moldura até mesmo para dar esse acabamento e prolongar a vida desse adesivo. Vai ter alguns detalhes aqui também nessa moldura, fazendo uma composição para casar um pouco a parte externa, né, como eu falei lá para vocês e que vocês viram aí na imagem. Tem uns detalhes ali
de um metal, um tom bronze, que eu vou trazer para cá também para ter essa comunicação do externo e interno, para não ficar uma coisa muito solta na parte externa, né? Outro problema aqui é o lixo, né? Não é esteticamente, né, correto a gente deixar um lixo muito à vista. Então, qual foi a proposta? Vai ser feita uma caixinha, como se fosse um armáriozinho com uma abertura. Também vou colocar a imagem aqui para vocês verem, para esconder esse lixo, como se fosse mais ou menos aqueles lixos de shopping, né? Ele é escondido dentro de um armário. Aqui eu vou colocar também as ripinhas para deixar ele um pouquinho mais elegante, mas ele vai estar com abertura. Não vai ser esse lixo, tá, gente? Vai ser um outro, que aí eu mandei as especificações, mais alto e mais sequinho, né? Não vai ser tão alargado assim, mas que a pessoa identifique, e ele vai servir também como um apoio. Ele vai ficar na poltrona nesse lado aqui. Então ele vai ficar aí elegante, parecendo que é uma peça, mas que vai abrigar aí o lixo, já que esse lixo não é de contaminação, tá? Ele é um lixo mais de peseira ou de plástico, alguma coisa assim. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês, tá? A parte de detalhamento, quando for detalhar alguma fita, é bom que ela tenha uma reentrância, como se fosse uma chapinha aqui realmente para esconder. Ela sim, gente, é errado colocar. O ideal seria ela ser colocada de cá e você ter uma chapa para esconder a fita. Essa fita, outra dica para vocês, essa fita ela é de 220. Eu normalmente não gosto de trabalhar com as fitas de 220. Eu gosto de trabalhar com a de 12. Ela acaba que você tem um drive, né, que você pode escolher, mas tem várias opções para você esconder, na verdade, esconder esse drive. A de 220 ela é ligada diretamente na tomada, mas ela só pode ser cortada de metro em metro. Então, dependendo do armário, da prateleira, do local que você for colocar, e sobrar, por exemplo, se você for fazer uma prateleira de 30 centímetros e ter uma fita aí de 1 metro, porque você não pode cortar, é muito difícil você esconder esses 70 centímetros de fita. Então, eu particularmente não gosto muito de trabalhar com a de 220. Até porque a de 12, ela tem uma iluminação muito mais forte do que a de 220. Nessa parede, teve um outro pedido especial. Aqui a gente tem alguns expositores das premiações, tá? Da clínica, do trabalho dele. Então, a gente precisava continuar com esses expositores. Mas eu configurei de uma outra forma, até para a gente conseguir liberar um lugar. Porque como eu falei para vocês, né, mais no começo, aqui estavam com 2 poltronas, né? Hoje está com uma, mas normalmente ficam com 2 poltronas. E para liberar lugar, era necessário a gente liberar essa parte. Então, qual foi a outra configuração? Aqui eu vou colocar um expositor superior que vai ficar acima das poltronas, porém ele não é muito profundo, né? Justamente para a pessoa não ter o perigo de bater a cabeça. Mas, independente disso, quando a gente vai levantar de uma cadeira, a gente não levanta, né, de forma reta. Normalmente a gente levanta um pouquinho mais inclinado. Mas, de qualquer forma, já não precisava de muita profundidade. Ali, essas premiações, elas estão mais ou menos em torno de 10 centímetros. Então, as prateleirinhas aqui eu coloquei de 20. Porém, ela é uma prateleira com uma caixa de vidro, tá? E ela é toda iluminada atrás. Vão ficar 2 prateleiras, como eu vou mostrar aqui para vocês na imagem. 2 prateleiras com uma caixa de vidro com iluminação, do jeito que tá ali, justamente para valorizar essa premiação. E uma prateleira acima para colocar alguma peça decorativa ou alguma planta, que as plantas, né, elas sempre valorizam o ambiente. Quando a gente traz uma planta
para dentro de casa ou como integrar ela como parte da decoração, é muito bacana, dá uma ambiência muito legal, que eu acho que as clínicas precisam disso daí, né? Dar uma aquecida e essa ambiência para as pessoas se sentirem um pouquinho mais confortáveis. Outra parte muito importante quando vocês vão projetar uma clínica, gente, é a parte do banheiro para portadores de necessidades especiais. Nesse aqui, eles tiveram, né, algum probleminha, porque originalmente essa porta ela tinha sido especificada com abertura para dentro. E isso aí é um erro assim, bem básico, na verdade, né? Porque em questão de aprovação, eu nem sei como é que esse projeto foi aprovado, porque isso estava no projeto, mas a porta de PNE, ela sempre abre para fora, para a comodidade, né, do cadeirante. Aqui nós temos alguns probleminhas, tá, em questão de especificação de revestimento. Em questão de vigilância sanitária, em questão de higiene, né, que é sempre uma preocupação das clínicas. Você vê aí, né, acontece um mofo. Olha aqui nessa maquininha aqui de higienização bucal, sempre acaba escorrendo algum líquido. E o quartzo não, gente. Fugiu que é o nome. É o quartzo, não é o quartzo mesmo, que eu tô confundindo aqui com fugir. É o quartzo. Tá vendo, gente? É uma textura, não adianta. Isso aí, ó, pra limpar é muito difícil. Então, eu não indico textura, principalmente dentro de banheiro. Outro erro que tem aqui. Quando vocês vão especificar uma bancada, é bonito bancada sem um rodamão? É um design diferente. Só que, para você fazer uma bancada que você tem ali um grande contato com água, sem um rodamão, o revestimento, ele tem que existir, tem que ser um revestimento cerâmico ou algum outro tipo de revestimento, tá? Mas não pode ser textura, porque não dá acabamento, tá vendo? Ali não dá um acabamento bacana, além de ter toda essa infiltração, né? Toda esse acúmulo de água, isso aqui não é bacana. E outra coisa, aqui foi especificado dois tipos de, né, um revestimento e um papel de parede. Isso aqui, ó, quando você vai fazer dois revestimentos juntos, dois tipos, né, de paginação, você tem que vir com um elemento que faça essa transição, que dê um acabamento entre dois tipos de material. Normalmente, papel de parede, ele precisa de um certo acabamento quando você interrompe nele. Que certo acabamento? Ou se fosse cerâmico, ou se viesse com um filete, né, que poderia até ser de metal. Mas dessa forma aqui, ó, como eu falei na questão do adesivo, você precisa de algo para dar sustentação a essa finalização aqui, porque o papel de parede ele realmente tende a soltar as quinas. Então isso aqui não pode acontecer, não fica bacana. Então esses dois erros aqui, ó, tanto da especificação do quartzo, quanto da forma com que foi instalado o papel de parede, não é indicado, não é adequado. Você nem precisa levar um revestimento até o teto, tá? Na verdade, o revestimento ele precisa ser até uma certa altura. Eu normalmente gosto de colocar até 1,50 m, tá? Do piso. É piso até 1,50 m. E de lá você pode vir com uma pintura lavável, tá? Mas tem várias formas de fazer um design. Você pode usar outros tipos de revestimento, só que normalmente as pessoas gostam de pensar bastante no custo. Então, para economizar,
você só deixa o revestimento até 1,50 m e acima disso você coloca uma pintura. Se você quer mexer um pouquinho mais no design e o cliente te permite isso, aí as possibilidades são infinitas, tá? Mas o quartzo, gente, para clínica, dentro de banheiro, não funciona. Principalmente do jeito que tá aqui, sem roda-mão. Aqui a gente já começa a entrar em outra parte de especificação do projeto. Essa parte aqui é um corredor que dá acesso a todos os outros consultórios. E ali é a parte do financeiro. O que aconteceu aqui? Aqui é o que a gente chama de patologia de obra, tá? Nós estamos com uma infiltração na parede. Tá vendo? Aqui acontece algumas infiltrações. Essa parede aqui, ela é de divisa com a área residencial de uns prédios aqui atrás. Só que essa parede, ela está junto com o muro, porque normalmente a gente não pode fazer uma construção pregada no muro, então você tem que fazer uma parede dupla. O que aconteceu aqui? Nós temos essas infiltrações. Tá vendo? Esse é um corredor bem comprido. A gente tem essas infiltrações, onde elas são mais agravantes aqui nesse lado e ali na parte do financeiro, ali com aqueles quadros de energia. Então é bem gritante. Como a gente não tem acesso àquela área residencial e eu também não sei como é que eles fizeram, eu acho que provavelmente ou não tem um acabamento acima desse muro, né, para não deixar a água ficar pingando por cima e acaba que a água acumula e pode dar as infiltrações, ou pode ter algumas rachaduras, né, nesse muro ali. Para não complicar muito a solução disso aí, qual que é a forma mais barata da gente fazer e sanar esse problema? Seria colocar um revestimento. O revestimento, ele acaba com todo esse visual aqui, com essas bolhas que estão acontecendo na tinta. Coloca o revestimento e para dar algum design um pouquinho mais diferenciado, vai ser colocado aqui um painel em toda essa parede do corredor, onde vão ser também colocadas na frente desse painel prateleiras para colocar tanto quadros com a propaganda do produto, né, com que ele trabalha, e também algumas peças. Isso aí dá uma ambiência para o lugar. Nessas prateleiras, em volta de todo esse painel, vou aproveitar, já que tem esses pontos aqui com essas dicróicas, a gente pega, né, o mesmo conduíte e distribui a iluminação toda ao redor do painel, e eu puxo também para as prateleiras, que é uma coisa muito simples, né? Não tem que quebrar nada, não tem que puxar, né? E nem distribuir aí nenhum tipo de circuito, já existe, então fica muito mais fácil aproveitar toda essa iluminação. Só que de novo vai ser com fita de 12 volts, que eu acho muito mais interessante, tá? Esse revestimento aqui a gente vai usar o da Portinari, é o Scene Decor Off-White, né? Que ele parece bastante, que é muito difícil, quando a gente trabalha já com um tipo de revestimento, achar algumas coisas que se assemelham ao que já existe. Então esse Scene, ele é bem parecido, né? Lembra bastante, tanto a textura quanto a cor. Aí eu vou aproveitar e colocar em volta, né, pra gente sanar esse problema. Vai ficar uma coisa estética e também funcional para sanar esse problema, e colocar aí um painel para ficar uma coisa bem decorativa e bem aconchegante, mesmo que seja um corredor, tá? Então vamos unir duas coisas ao mesmo tempo. Outro detalhe interessante, gente, é a questão dos puxadores. Hoje em dia, a gente quase não está usando muito aquele puxador de barra, porque ele lembra um pouquinho mais cozinha e acaba que deixa, você usando o puxador na própria madeira, ele acaba deixando o armário com um visual um pouquinho mais limpo. E tem esse puxador cava aqui, ó. Olha como é que é a especificação dele, tá?
Ele parece um Y. Existe desse tipo em barra também, tá? Você vem encaixar, rasga na madeira e encaixa esse puxador. Aí vai questão muito de gosto. Mas também dá pra fazer assim, ó. Rasgado na madeira, você põe a fita. Isso aqui é uma fita de borda, que dá esse acabamento. Essa chapa já é uma chapa de melamina, tá? Já é uma chapa pronta, é o que tem de mais em conta em relação ao MDF, acabamento de MDF. E fica aí com acabamento bem legal também. Só tem que tomar um cuidado, porque assim, na hora da limpeza, às vezes é bom passar uma escovinha, né? Porque acaba que o pano ele não chega muito nessa quina. Mas é tranquilo também de limpar. Os armários também, outra dica aí de economia. Internamente, o armário é sempre bom que ele seja branco, porque você não vê, né? Não tem a necessidade de você escolher um fundo com algum outro tipo de revestimento, né? Algum outro tipo de cor, porque a chapa branca é o que tem de mais em conta. Então, de um lado ela vem branco, de outro ela vem com a cor que você deseja. Então, em questão de economia, gente, não inventa de colocar, já que você não vai ver, de colocar a parte de dentro com alguma outra cor, porque isso dá uma encarecida, né? E já que não vai contribuir para a estética, a não ser que você tenha aí uma porta de vidro transparente e que você queira deixar esse armário mais exposto, né, a parte interna dele, então não justifica você colocar uma cor interna se não for desta forma. Aqui, voltando à parte dos armários, gente, outro detalhe. Vocês observem aí a questão da base, igual eu falei aí mais para trás. Quando for fazer a base em um ambiente que tem que ser constantemente limpo, não coloca base de MDF, tá? Existe o MDF naval, ele é mais resistente, porém, nenhum tipo de madeira pode ficar 100% em contato com o piso e com água, tá? Não é só com o piso, é em relação à água, porque ela empoça. Então a gente observa ali, ó, você vai ver que a madeira já tá abrindo. Isso aqui não tem conserto se não for uma peça nova. Qual foi a solução? Toda parte da especificação vai ser colocado uma base de mármore, acompanhando o mesmo mármore que tem naquela peça lá da frente, que é o Bege Bahia, para você conseguir aumentar a vida útil aqui do seu armário. Não adianta, você tem que colocar uma base, e é isso aqui que vai ser especificado. Toda essa parte aqui de armário vai ser colocada com uma pedra para proteger, justamente para deixar ele o mais novo possível durante um maior período de tempo. Então é isso, gente. Eu expliquei o máximo de coisa possível, mostrando os problemas e as soluções. Eu espero que isso tenha contribuído, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, curte aí, ativa a notificação e dê sugestões, comentem aí sobre mais dúvidas ou mais temas que vocês querem saber, das soluções, das dúvidas, enfim, comenta aí que eu respondo no próximo vídeo.